Está escrito aí. Então, todos encontraram? Juízes capítulo 6, versículo 11. Diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertence a Joás, Abisrita, e Gedeão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Calamachoriande cantaramanai. Versículo 12 fala bem assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: Uricantaramacheia, o Senhor é contigo, varão valoroso. Amém? Só até aqui. Glória a Deus. Se assenta, igreja. Eu vou deixar aqui um louvor, irmão, antigo meu. Eu vou contar a história desse louvor para você entender. Glória a Deus. E esse louvor, irmãos, eu ganhei esse louvor uma semana antes de batizar, do batismo. E para quem se lembra, né, antigamente a gente não tinha nem sequer CD. Quando eu comecei no Evangelho não tinha, mas a gente não tinha condições de gravar nada. Então a gente usava a velha fita cassete para gravar o que Deus dava. Então a gente não tinha celular. Hoje não, hoje eu pego o celular e gravo meus louvores que Deus me dá, e gravo o áudio, depois eu escrevo. Mas naquele tempo não tinha celular, não tinha jeito. Mas aí, queridos, eu estava ali na sala e comprei um som que conseguia pôr o microfone nele. Aí eu pegava as fitas de antigamente e apagava tudo para poder. Aí comprava fita de monte ali na loja americana. Lá em cima tem uma caixa cheia de fita, só de hino que Deus me deu antigamente, sabe? E aí eu peguei e faltava uma semana, dia 2 de novembro de 2003. Uma semana faltava para o batismo. Aí eu falei: Senhor, eu vou me batizar, mas eu preciso, Pai, ganhar um louvor que fala como que é a nova morada, que é Jerusalém. E lá no capítulo 21 de Apocalipse traz tudo como que é a cidade. E aí eu peguei aquele gravador, aquele som da sala, e ganhei o hino. Aí eu fui ouvir o hino, Oramacheia. E aí eu esqueci, queridos, de dar volume no gravador. Aí não ouvia nada. Por quê? Porque naquele tempo, hoje não, você pode pegar o celular aí e baixar o som dele, que você grava normal e depois escuta. Mas naquele tempo, se baixasse o volume do microfone, não gravava nada. Aí foi onde eu fiquei muito triste. Eu falei: Senhor, eu pedi um louvor, mas eu cantei um hino inteirinho aqui que Deus me deu, mas não ouvia nada. Aí Deus falou assim, eu senti Deus falar, queridos. Falou assim: filho, faça esse louvor escrevendo cada versículo, cada verso desse louvor. Foi onde eu peguei a letra, irmão. A letra está até aqui, ó, que faz tanto tempo. A letra está aqui, ó. Louvor Jerusalém, Ramacheia. Aí eu consegui aprender a gravar. No tempo que se gravava CD, eu fiz um playback, né, para poder cantar esse louvor com playback. Amém, queridos? Vou deixar para você essa letra aí. Jerusalém, cidade prometida. Pode soltar. Deixa eu colocar aqui, para você colocar aqui, só aqui assim. Aí primeiro você solta, né? É isso. Vai passando igual a Bíblia. Oh, Jesus amado. Recanto Ramachandarabacai. Aleluia, Jesus. Deus tremendo e maravilhoso. Jerusalém, cidade prometida que reluz. Jerusalém, é lá que vou morar com meu Jesus.
eternamente vou viver. É lá que Jesus Cristo já está. Será maravilhoso lhe dizer que sou fiel, por isso estarei lá. Ela brilha com a glória de Deus. Seu brilho é como pedra preciosa, é semelhante ao jaspe cristalino. É uma cidade santa e poderosa, Jerusalém, cidade prometida que reluz. Jerusalém, é lá que vou morar com meu Jesus, um grande. Olha o que diz, igual na Bíblia, ó. Um grande e alto muro é o que lhe cerca. São 12 portas e um Deus fiel. 12 anjos e em cada porta escrito nomes das 12 tribos de Israel. Um templo lá jamais encontrarás, porque o templo lá é o Senhor. Do sol, da lua não é necessário. Sabe por quê? Porque quem ilumina é o Salvador. Oh, Jesus! Jerusalém, cidade prometida que reluz. Jerusalém, é lá que vou morar com meu Jesus. As portas não se fecharão de dia, e noite lá jamais existirá. Só os inscritos no livro da vida, olha, é sério, igreja, terão passagem livre para entrar. Jerusalém, cidade prometida que reluz. Jerusalém, é lá que vou morar com meu Jesus. Oh, Jesus, é lá que vamos morar com o Mestre amado e fiel. Glória a Deus, pode tirar, filho. Amém, igreja? Brincando Ramachai. Aleluia. Irmãos, é interessante porque a gente que compõe, hoje mesmo eu ganhei um louvor tão lindo de Deus sobre a volta dele. Ganhei 2 hinos hoje. Estava ali em consagração na sala. Aí eu fiz o culto eu mesmo, né?
eu e Deus, que é muito bom fazer culto com Deus, porque a gente vai fazendo o culto, né? É muito bom. Aí eu cantei o louvor da harpa, a fonte transbordante, tão lindo louvor. Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Olha que lindo, ó. Ele me abriu a porta e me reconciliou com seu sangue derramado para Deus. É lindo, né? Meu Deus, Uricalama cheia. É coisa linda, irmãos. A essência de Deus através dos louvores. E é muito bom você entender que Deus está sempre falando e que eu preciso estar atento ao que Deus está falando comigo. Deus não deixa ninguém desapercebido. Deus avisa para cada um o que Ele vai fazer. Ele avisa sobre livramentos, Ele avisa sobre a lama cheia, o que nós temos que fazer, se vai ou não dar certo, se é para ir ou é para ficar, se é para dizer sim ou para dizer não, a lama cheia, se é para deitar ou se é para levantar. Até isso Deus fala conosco. E aqui a história vai dizer o seguinte, queridos, veja bem, Gideão, o quinto juiz de Israel, ele já está vendo o povo de Deus sofrer na mão dos midianitas, amalequitas e alguns do reino do Oriente. E é interessante porque Deus, Ele manda, quando você começa a ler esse capítulo 6, você vê que Deus manda, o povo está sofrendo demais, e Deus manda um anjo, manda primeiro um profeta, e o profeta diz: olha, eu vou, Deus está dizendo que vai tirar vocês desse cativeiro, vai livrar vocês dos midianitas e dos demais que estão fazendo isso com vocês. E aí continua, e Deus cumpre através que Ele manda o anjo dele. E o anjo, ele está ali no carvalho, e ele está diante de Gideão, e observa como Gideão tem trabalhado ali no lagar. Lugar de ali você fazer o vinho antigo, lugar de pisar as uvas, e ele estava malhando trigo, porque Gideão estava com estratégia. O povo de Deus naquele tempo, ele usava estratégia assim como você tem que usar ramanto canto ramacheia, quando você não consegue fazer aquilo que é certo e que alguém está tentando fazer você parar. Ramacheia. Nós temos que buscar de Deus estratégia. E aqui eu já entro no segredo de Deus para mim e para a tua vida. Ramacheia. Às vezes no teu trabalho você precisa orar. Às vezes no teu trabalho você precisa falar de Deus para alguém que precisa ouvir. Alguém que está ali triste, está precisando de uma palavra, precisando de um conselho, precisando de Deus na vida dela, na vida dele. Só que você está no teu trabalho, ramacheia, e que se você for publicamente chegar na pessoa, orar no horário de expediente, você vai perder o emprego. Você vai despertar nas demais pessoas que não servem ao teu Deus discórdia. Você vai despertar a lamachandarabacai. Aquelas pessoas, elas vão fazer o quê? Elas vão agora usar aquilo contra você, até para tirar a tua vaga, até para fazer com que você seja dispensado. Porque quando, olha só, a Bíblia fala em Daniel 3 que quando todo o povo estava ajoelhado diante de uma estátua que o rei construiu, 3 jovens não aceitaram se prostrar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas a Bíblia diz que alguns que ali estavam observaram que eles 3 não se prostraram, ou seja, os crentes não se prostram. Então vamos o quê? Denegrir a imagem deles. Vamos o quê? Entregar ao rei Nabucodonosor. E no teu trabalho,
ou em qualquer lugar, no seio da tua família também muitas vezes, ou algum parente que não conhece a palavra, e você precisa ter essa estratégia que Deus te dá, para você conseguir levar a palavra. Eu consigo hoje, num trabalho, porque graças a Deus, eu fiz um ambiente lá, então se eu quiser parar no meio do expediente e orar, eu consigo. Mas eu rogo a Deus que todos os lugares dos trabalhos você possa fazer isso. Eu tenho esse privilégio, irmãos, e quando não acontece, as pessoas me procuram. Por quê? Porque há para mim esse direito, mas também eu tenho que ter sabedoria, porque se eu estou no meio de uma separação de pedido, pode ser que aquilo me faça errar o que eu estou fazendo, e não é que aquilo vai me fazer errar, mas é porque o motivo para eles foi porque eu estava fazendo o que não devia, ou seja, como se fosse uma igreja, e não é igreja, é trabalho. Então a gente tem que ter sabedoria. Algumas estratégias de muitos crentes, quando estão em lugares tenebrosos, lugares de trabalho onde há perseguição, onde o patrão é espírita, ou vice-versa, onde você sabe que é alguém que serve ao inimigo, que tem alguém que realmente que não suporta crente. Qual que é o lugar que a gente busca refúgio? A gente vai no banheiro, não é? É o lugar, é o banheiro, não é assim? Mas, irmãos, Deus tem muitos outros lugares, porque o teu pensamento nunca foi preso ao tempo, a rabaceia, ao som que o mundo oferece. Você pode pedir em silêncio, você pode baixar a tua cabeça, estar lendo ali, a lamacheia, e falando com o teu Deus. E calamantori cantaramandai. Deus deu estratégia para Gideão. As pessoas estavam no seu tempo plantando normalmente, e quando vinha o tempo da colheita, lá vinha midianitas, amalequitas e alguns outros juntos, e saqueava, irmãos, saqueava tudo que eles tinham plantado, tirava também os animais que eles tinham alimentado ali, e levava embora. Ramacheia. Então chegou um momento aqui, em que Israel, ele empobreceu muito. Ricanto Ramachandarabacai. Por quê, querido? Porque foi se acabando o seu alimento, foi se acabando os seus animais. Porque imagina, irmão, você trabalhar e você ser sugado, o suor do teu rosto. Eu estava ministrando ontem e Deus disse: muitos de nós, queridos, infelizmente, nós somos sugados. Nós temos trabalhado muito e infelizmente os midianitas espirituais que são, aliás, não são nem espirituais, os midianitas, vou dizer bem claro, são infelizmente os bancos do nosso país, os agiotas invisíveis. Às vezes você pensa que o agiota é aquele que empresta dinheiro a juro e que se você não pagar você morre. Não, tem agiota banco que você não consegue, você vive só pagando juro para eles, ou para alguma coisa que você faz. É um tipo de escravidão, e que Deus, a Ramacheia, tem poder. Alguns têm estratégia, não é? Meu Deus, para poder se livrar, mas se não vigiar, cai de novo. Alguém tem uma luz no fim do túnel, onde pode se livrar daquilo lá, mas se não vigiar, cai de novo. Porque nós vivemos num mundo onde as coisas são muito difíceis, e que muitas vezes você é obrigado a entrar nesse tipo de ramacheia, de prisão, infelizmente. Quando você menos imagina, acontece algo, você está lá dentro, enrolado, está lá dentro. E Deus, nessa noite, nós vamos orar em nome de Jesus também, para que o Senhor nos dê estratégia para nos livrarmos. Ramantori canta ramanai. Porque, queridos, aqui, ó, meu Deus, se calamacheia. Eu vou ler só para você entender, ó. Versículo 6 fala bem assim, ó: porque subiam os seus gados, com os seus gados. Olha que coisa terrível, irmãos. Subiam com os seus gados, oricantaramacheia, e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles nem aos seus camelos, e entrava na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito,
pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Ramachai. Você já viu que coisa triste, irmãos? Olha o versículo 13 aqui para você entender como era terrível. Porque sucedia que, semeando Israel, subiu os midianitas, os amalequitas e também os do Oriente, e contra eles subiam a Lamaché, e punham-se contra eles em campo, e destruiu as novidades da terra até chegarem a Gaza, e não deixava mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Ramacheia, meu Deus do céu. Eles iam só para maldade, nem precisavam do alimento de Israel, porque eles eram reinos que tinham a sua própria cultura, seu próprio Alamaché, ganha-pão, como vamos dizer assim. Eles tinham a hierarquia, eles viviam muito bem, mas eles tinham que estar tomando aquilo, sufocando Alamaché. Mas sabe por quê, irmão? Só porque o povo Ramacheia, quando se afasta de Deus, vem tudo sobre a vida. Anterior a esse povo aqui que estava sofrendo, havia uma juíza lá, Ramacheia. A Débora era juíza antes desse Gideão, mas infelizmente morria o juiz, e as pessoas voltavam novamente a praticar o que era errado, atrás de Baal, atrás de deuses estranhos, e acabavam sendo levados. Olha que interessante. Então o anjo do Senhor, ele chega para Gideão e fala assim: varão valoroso, Deus é contigo, no versículo 12. Aí no versículo 13, Gideão vai dizer assim: Senhor, como és conosco, se existe os inimigos tomando tudo o que plantamos? Como que o Senhor é conosco, se os nossos pais nos contavam acerca do que o Senhor fez em prol do teu povo, tirando a gente lá do Egito, da escravidão? Quantas maravilhas o Senhor fez no meio do teu povo, e agora eu estou vendo a escravidão, a gente tendo que plantar escondido, como é meu caso aqui, Ramacheia, para não ser saqueado, e o Senhor é conosco. O Gideão, ele foi sincero no seu ponto de vista, mas porém murmurador. Ramandácia. Ele estava indagando uma verdade, porque ele sabia que os pais contaram e que os pais não mentiram. Mas o que o anjo estava dizendo aqui era algo que estava fora da realidade dele. Como que o Senhor é comigo e eu estou nessa situação? Como que o Senhor está comigo e eu estou desempregado? Como que o Senhor está comigo e eu estou enfermo? Como que o Senhor está comigo e meu filho está nas drogas? Como que o Senhor está comigo e meu esposo não me acompanha, minha esposa não me acompanha, ou vice-versa, ou meus filhos não me acompanham? Como isso? Ecalamacheia. São perguntas que nós fazemos muitas vezes, mas, irmãos, sem nenhum direito de fazer. Ramacheia. Sem nenhum direito, porque se Gideão, ele esqueceu do principal e não precisou o anjo dizer para ele, porque o anjo poderia dizer para ele: olha, filho, tu falou de tudo que Deus fez, mas tu esqueceu de falar que teus pais pecaram. Os que te antecederam pecaram, por isso estão com essa afronta na vida de vocês. Isso ele não contou, essa parte ele pulou. É o que a gente faz. Sabe por que a gente faz isso? Porque o próprio Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 11, irmãos, que é o seguinte: que se nós julgássemos a nós mesmos, nós não julgaríamos a nós. Nós não nos colocaríamos como culpados. Por quê? Porque ninguém se julga culpado. Você está sempre, você sabe que você está errado, mas não é bem assim. Eu não mereço tanto. Será que foi para tanto? Foi muito pior ainda o que a gente faz contra Deus em desobediência. E a gente tem que estar sempre alerta para reconhecer que Deus, ele quer nos limpar primeiro, para depois nos dar o que nós precisamos, não o que nós merecemos, porque nós não merecemos nada, nada, irmãos. E aqui vai dizer o texto que Gideão, ele vai dizer o seguinte: olha, Senhor, se estás vendo, se realmente vem de Deus esse negócio, fica aqui, porque eu vou em casa. E o anjo disse: vai para a tua casa.
porque eu vou esperar você aqui. E ele vai na casa dele, pega o sacrifício para trazer e oferecer. Ramacheia. Quando ele chega, o anjo está lá esperando ele. Aí ele teve a certeza, olha que interessante, irmãos, que o anjo tinha palavra, pelo menos já estava na verdade. Aí ele trouxe e colocou. Aí o anjo falou assim: ó, coloca naquela pedra o que você trouxe para oferecer. Ele trouxe o animal, preparou o animal, colocou ali, deita água sobre ele, deita tudo ali sobre ele. E daquele instante o anjo tocou com a vara e pegou fogo o holocausto. E Deus consumiu o holocausto, dizendo assim: eu estou recebendo esta oferta que tu trazes para mim. A Ramaceia. Aí a Bíblia vai dizer aqui que Gideão, ele soube que realmente o anjo do Senhor estava com ele. E ele disse bem assim: meu Senhor, eu sendo tão mal assim, pecador, mas os meus olhos te viram. Ele temeu a morte. Por quê? Porque a Bíblia é bem clara: todo aquele que vê a Deus não fica vivo. Escuta só. Aí o anjo falou assim: ó, Gideão, não temas, porque viste o anjo do Senhor. Porque alguns dizem que foi o próprio Jesus que se apareceu ali com muitas, mas eu não posso afirmar. Mas devido a essa questão dele ficar com medo de morrer, porque quem via Deus morria, então não tinha como. Aí ele: não temas, por quê? Porque tu não morrerás, porque viste a Deus, mas tu livrarás a Israel de todo esse caos que está acontecendo. Diga o que vais fazer agora. Tu vais derrubar, olha só, o altar de Baal e de Azera. Derruba e faz um altar para mim. As pessoas estavam com tanta idolatria por Baal, Ramacheia, que Gideão temeu ser morto por causa daquilo. O que ele faz? Ele, na noite, na madrugada, ele chama 10 dos seus empregados e vai lá e destrói aquele altar, faz um altar para Deus. E no outro dia, o povo vê destruído e vem com fúria, perguntando quem fez aquilo. Até que alguém diz: ó, foi Gideão, o filho, de Joás. Chegaram para o pai de Gideão e falaram assim: ó, traz teu filho para cá, porque ele derrubou o altar de Baal, que vamos matar ele. O pai de Gideão disse: ei, olha, ouvi, pois, povos de Israel, se porventura vocês estão querendo esse Deus ao invés do nosso Deus, se Baal é Deus verdadeiro, ele mesmo vai se vingar de Gideão. Colocou um checkmate. Ou seja, já que vocês acham que esse é o Deus que pode tudo, então deixa que ele se vire. Por que você vai ajudar um Deus que pode tudo? Aí o povo, ó, entendeu a mensagem. Falou: é mesmo, né? Aí a partir dali colocaram o nome de Gideão de Jerubaal. Olha que interessante. Mudaram até o nome, que quer dizer o seguinte: que Baal contenda com ele, que Baal destrua ele, que Baal se vingue. Olha que história linda, né, irmãos? Eu não vou contar aqui a história toda, que eu estava tudo na mesma, porque eu ouvi muito esse livro essa semana. Eu estava na história de Gideão nessa semana, fazendo as coisas e ouvindo o áudio, adormecendo e ouvindo a história, para trazer essa história tão linda, irmãos. O Ramaceia. E a Bíblia diz que Gideão, ele aceita o desafio. E o que Deus quer dizer para mim e para você nessa noite é que, embora, queridos, a tua vida pareça que não está do jeito que você imagina ou que você quer, há um Deus que pode mudar a tua situação. Há um Deus que na noite de hoje está dizendo bem assim: eu vou dar estratégia para você vencer as tuas guerras e as tuas batalhas, porque Deus, Ele é que faz o impossível por nossas vidas. Porque a história vai dizer que Gideão, ele leva 32 mil, e Deus diz para Gideão: olha, é muita gente. Alguns aqui conhecem a história, tem louvores contando isso. Então a Bíblia fala que Deus fala assim: ó, manda os covardes, os medrosos voltarem. E voltam 22 mil. Ficaram 10. Leva ele lá para o ribeiro.
aquele que tomar a água como um cão, ou seja, tomar água vigilante, bebendo água e olhando do lado para ver se não vem ninguém, separa de um lado. E os que não tomarem cuidado ao beber água, ou seja, se banharem na hora de beber água, do outro lado. E a Bíblia fala que 10.000, não é? Aliás, 10.000 não, 9.700, eles foram os que não tomaram água vigilantes. Só 300 para Gideão. Aí é que interessante, por quê? Porque até aqui, queridos, nós imaginávamos, e alguns dizem, né, conta a história diferente que eu nunca vi, e aí lendo a história eu vejo que não houve batalha. Naquele inteirinho onde Gideão foi com os 300, Deus disse: quer saber se é verdade? Vai lá no arraial dos midianitas, que tu vai ouvir algo. Aí Gideão vai lá e tem 2 camaradas conversando. Rapaz, essa noite eu tive um sonho. Eu tive um sonho terrível, que a gente ia perecer nas mãos de Gideão. O outro falou assim: a espada de Gideão vem com tudo contra nossas vidas. Olha que interessante. Aí Gideão foi para casa. Opa, Deus já avisou lá no lugar do inimigo que já era para eles. Então não tem como, irmãos. Por isso que eu falo, querido, peça Ramaché, sinal para Deus. Eu pulei aqui a parte do sinal porque não dá tempo, entendeu? Porque assim que acontece essa questão, querido, Gideão, ele um pouquinho antes, ele vai fazer o seguinte: Senhor, se és tu que está falando, eu clamo que esse velo fique totalmente molhado e a terra seca. E no outro dia ele conseguiu encher uma taça de água daquele velo molhado. Aí ele disse: não fique irado comigo, se porventura acontecer o contrário, toda a terra com orvalho e esse velo seco no meio da natureza. Era impossível acontecer. E no outro dia Deus fez para Gideão toda a terra com aquele orvalho e aquele velinho seco. Por isso, primeiro como fosse, que não saía nada de água. Aí ele tinha certeza, e quando ele chega com os soldados que vão tocar suas buzinas, vão colocar fogo e tudo mais, os próprios inimigos se degladiam entre eles mesmos, eles se destroem. Ali não houve uma guerra a princípio de 300 contra aqueles homens, porque eles se destruíram. Mas aí começa Ramaché, a partir daí começa a ter a guerra literal. Foi quando Gideão dá o recado: os midianitas, a maioria já está morto, mas tem muita gente fugindo por aí, porque tem a Amalequita junto, tem os reis do Oriente, vão pegando. E a Bíblia fala que foi muito o que aquele povo derrotou dos seus inimigos. E disseram, para encerrar a mensagem, disseram para Gideão: vem e reina sobre nós. Gideão disse bem assim: não vou reinar. Alamacheia. Ou seja, irmãos, aquele que não quer coroa se torna mais humilde do que aquele que busca fama. Ele não queria coroa, ele queria só obedecer a Deus, e ele fez isso com eloquência. Ele disse: eu não quero reinar sobre vocês. Uma coisa peço para vocês, é que me dê dos despojos dos homens que nós matamos, dos midianitas, amalequitas. Ramacheia, só o ouro. E ele faz ali um éfode para ele, e no final dele aqui ele vai se contaminar. É triste a história também. E vai nascer o filho dele, por nome de Abimeleque, de uma concubina. Ele teve 70 filhos de Gideão, mas o filho da concubina vai, quando ele morre, vai se levantar e vai chegar no pessoal da concubina e vai falar assim: vocês vão deixar 70 homens reinar, sendo que eu sou do seu povo? Deixar eu ser rei. Olha que interessante. E mandou matar os 70, mas escapou um por nome de Jorão, queridos. Escapou só um, que viu que ele vinha matar, escapou, e foi o que vai lá na frente tomar o lugar que é de direito. Quando coloca o filho da concubina para ser como rei, ele grita: como não lembrasse o que o meu pai fez por vós quando sofria na mão dos amalequitas, midianitas? Foi ele que livrou vocês
e vocês querem ele como rei? E aí as pessoas voltaram atrás. Leia em casa, para a gente, não é? Para a gente entender mais ainda. Amém, queridos? Quem entendeu a mensagem, diga amém, queridos. Vocês tiveram quase uma aula bíblica aqui, né? A história de Gideão contada na noite de hoje, apenas abreviações, porque não dá tempo, irmãos, para a glória de Deus. Amém, queridos? Vamos cear. A gente já é quase 8h30. A gente vai cear nessa noite, né, para a glória de Deus. Quem vai servir a ceia hoje? Já venham para cá já, em nome de Jesus. A igreja vai se colocar de pé nesse momento, em nome de Jesus. E